Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe, Ele vai trazer a sua luz sobre a sua família, com o santo nome Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Boa noite. Obrigado, Juliano, Jamires, sempre nos abençoando. Boa noite, boa noite. Nós vamos então continuar aqui. Nós vamos passar para o momento da palavra. O Juliano. Nós vamos continuar aqui orando. Quero orar por todos vocês nesse momento. Então, boa noite. Nós estamos na noite de terça-feira. Estamos na noite de terça-feira. E nesse momento, como está escrito aqui, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Daqui a pouquinho eu vou, depois da oração, eu vou deixar aqui o professor, junto com o Juliano que vai trazer a palavra, né? Vai ser muito bom. Que foi a escola dominical de domingo agora. Inclusive, se vocês quiserem entrar aqui na playlist, vocês pegarem mais a escola dominical aqui, eu tenho a playlist aqui só de escola dominical, só de aula. E eu creio que você vai crescer muito. Você vai crescer muito espiritualmente, no entendimento, tá bom? Então fiquem todos à vontade. Eu vou colocar aqui as informações do canal e as informações do ministério. Seja um mantenedor aqui do tempo, do Ministério Tempo de Oração. Tem aí os livros, capa dos livros, tem os endereços aqui, o endereço direitinho, os endereços das redes sociais, para você aqui, Tabirito, os horários de reunião tá aí também, tá bom? Então é isso aí. Vamos então abençoar a noite de terça-feira. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero orar nesta noite de terça-feira e quero abençoar, meu Deus, através desta oração, dessa intercessão, abençoar todos os ouvintes, todos que estão aqui no canal É Tempo de Oração, Pai. Todos que se inscreveram, todos que entraram, que visualizaram, esses que abriram o link, Senhor, em nome de Jesus. Se essa pessoa abriu o link, ela foi tocada pelo Teu Espírito e eu tenho certeza que já é o Senhor trabalhando no coração de cada um, Pai. Senhor, eu quero te pedir por esta pessoa que está sofrendo, Pai. Esse que está sofrendo com problemas, meu Deus, espirituais, insônia, medo, opressão, depressão, ver vultos ou ver vozes. Pessoas que estão sendo perseguidas, atormentadas, Senhor, elas estão vendo coisas, o medo. Senhor, venha ao encontro destas pessoas que estão com problema no casamento, de briga, de desunião, de separação, de divisão na família, meu Deus, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a sua graça, a sua bênção, que o Senhor alcance essa pessoa agora, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe a vida dela, a vida dele, de cada um que aqui está, ó Pai. Ó Senhor dos senhores, Rei dos reis, manifesta a sua glória, manifesta o seu poder neste lar, nesta casa, Senhor. Que haja paz, amor, união, saúde, felicidade, prosperidade, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, abençoe cada pessoa, Pai,
que está participando aqui comigo agora, no momento da transmissão, e também pessoas que estão participando em outro horário, Deus. Eu sei que o Senhor não está limitado ao espaço, ao tempo, à matéria. Eu sei que o Senhor, Pai, não está limitado a ninguém e a nada desse mundo. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Então, Pai, o Senhor é tão grande, tão poderoso, tão misericordioso. O Senhor pode, Pai, olhar para esta pessoa agora que está orando comigo, enxugar a lágrima dela, consolar o que está inconsolável. Ô Senhor, faz a obra nesses corações, ó Pai. Em o nome de Jesus, Pai, que esta noite de terça-feira venha ser uma noite abençoada para todos esses que estão orando agora ou quem já está em outro dia, que seja o dia abençoado, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos, meus amigos. Você que é novato, se inscreve aí no canal. Você que está pela primeira vez, se inscreve. Aqui é um canal de oração. Se você quiser falar comigo, está aí o número do telefone na tela. Entre em contato comigo, nós estamos à sua disposição. Tá bom? É isso aí. Então eu vou soltar aqui com o professor, voltar, né, a essa aula, essa escola dominical, essa música muito bonita que ela cantou, né? É a Jamílis que cantou, a voz bonita, né? Com o Juliano, seu esposo. Então vamos agora diretamente com eles para dar continuidade nesse momento aqui tão especial, nesta noite de terça-feira, para você que está conosco. Então, muito bem, vou soltar aqui, vamos lá, vai sair a voz. Só um minuto, eu vou desligar meu microfone. Vai nos conduzir, nos abençoar nessa semana. Juliano também é uma pessoa muito dedicada ao estudo da palavra, sempre muito usado por Deus, e nós agradecemos a Deus pela vida dele. Eu queria fazer uma oração, né, para Deus nos abençoar nessa manhã e usar o Juliano como um canal de bênção para nós. Vamos orar. Senhor, entregamos diante de Ti o nosso louvor, a nossa adoração, as músicas aqui entoadas, que louvam o Seu nome, que exaltam o Seu nome, a Tua grandeza, o Teu poder. Nós queremos, ó Deus, entregar mais do que o louvor as nossas vidas e os nossos corações, e Te pedimos que nesse momento a Tua palavra venha nos conduzir, venha nos iluminar, venha nos abençoar. Que o Senhor use o Teu servo, Juliano, como instrumento nas Suas mãos, como um canal, como voz do Senhor, que nos interpela, que nos provoca, que nos ilumina, que nos edifica, meu Pai. Nós Te pedimos que o Teu Espírito possa usar poderosamente, e nós Te agradecemos sempre pela Sua boa vontade, pela Sua diaconia, pelo Teu serviço e pelos Teus dons que tanto nos abençoa. Que o Senhor o abençoe e o dê graça nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Hoje eu pensei numa palavra lá em 1 João, na epístola de João, 1 João, capítulo 4. E antes, né, sempre como a gente gosta de fazer, passar uma breve introdução. Para quem foi destinada essa carta, né? Ela não é endereçada para uma pessoa específica, né? Provavelmente aos cristãos que habitavam na Ásia Menor, né? Que é a atual Turquia. E é interessante que João escreve essa carta depois de Nero, né, ter incendiado e os cristãos se dispersaram, enfim. E junto com os cristãos se dispersaram outras pessoas, né? E ali naquela região, como em toda Roma, talvez, todo o Império Romano, havia muitos deuses, a filosofia também estava começando a fazer sucesso, e enfim, os ensinos de Jesus, Platão, os deuses romanos, e é como se João tivesse escrevendo para aqueles cristãos sobre quem era Deus, né, para eles não se verem no meio daquele panteão de deuses, no meio daquela diversidade religiosa.
E eu acho interessante a forma como João resolve explicar para aqueles cristãos quem era Deus, né? E basicamente João resolve explicar pelo amor, né? Na epístola de 1 João, a expressão amor, ela é usada 28 vezes, né? Em 5 capítulos. Então, para João, Deus fazia parte dessa expressão de amor. Faz parte não. Deus é amor, né? Como ele próprio escreve. E por que ela foi escrita, né? Ela foi escrita principalmente para combater uma doutrina que se espalhava no meio dos cristãos e estava ganhando popularidade, que é a chamada de docetismo, que parte de um movimento mais amplo, que é o gnosticismo, né? E o gnosticismo falava que o corpo é mau e a alma é boa, o espírito é bom, e para eles não fazia sentido Jesus, sendo Deus, ter vindo de forma corpórea, né? Então João escreve essa carta também para combater. E, como eu disse, né, o amor é o principal tema da carta de João. E João inicia o capítulo 4 com uma advertência para que os cristãos não acreditassem em qualquer um ou qualquer ensinamento, né? João, assim como Paulo, assim como Jesus, eles tinham noção que nem todo mundo que está é de fato, né? E nem todo mundo que é de fato está no momento. Então João inicia com essa advertência, mas fica para uma outra hora. A gente parte para a leitura bíblica, que vai ser o conteúdo da nossa palavra hoje. Eu vou ler 1 João, capítulo 4, versículo 7 até o 21. Uma leitura um pouquinho mais extensa. E eu leio na versão NVI. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É interessante a gente pensar, antes queria fazer um parênteses, que a carta de 1 João explica para a gente o que é mundo, né? Isso que a gente tem tanta dificuldade, né, em entender, né? O que é o mundo? O mundo é mau, Deus amou o mundo, o que é mundo, né? E João, uns capítulos para trás, vai falar o que é o mundo, né? Que ele fala que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Então, quando eu penso nessa expressão, né, do que é o mundo, quando a gente fala de forma pejorativa para referir os que não estão aqui, né, o mundo, não é disso que a Bíblia fala quando fala do mundo, né? Eu vejo o mundo quando eu olho no espelho, né? Eu vejo as minhas fraquezas, eu vejo o quanto eu sou falho, eu vejo o quanto eu sou soberbo, o quanto eu sou corrupto. Então, na expressão da fé da Bíblia, o mundo não é
a forma pejorativa de se referir a quem não é cristão, de forma alguma, né? O mundo é muito mais, faz parte muito mais do nosso íntimo do que lá de fora. Mas, enfim, entrando aqui nos ensinamentos de João, né? Uma coisa que me chama a atenção é que o amor para João, como o amor de Deus se faz presente, né? O nosso imaginário, ele vê o amor e trata um amor como um sentimento abstrato, né? Presente apenas no campo do sentir, do pensar, né? A gente pensa naquele amor romântico de novela, de príncipe encantado, né? Mas para João, o amor que vem de Deus, ele foge desse campo de imaginação e habita no campo prático da vida humana. O amor de Deus, ele pisa no chão, ele anda com a gente. E Deus ama relacionando de uma forma poderosa, amorosa e pessoal com nós mesmos. E aí eu gosto muito de uma expressão do Velho Testamento, que quando vão falar de Deus, né? Eles falam Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? E aí a gente fala, não era só falar Deus, mas não, né? Porque Deus, ele aparece para a gente de forma pessoal. Então, o Deus do Juliano é o mesmo Deus do Jamílis, mas é diferente para os dois, né? O Deus de Isaac é o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus de Abraão, mas a forma de relacionar com eles é diferente. E é diferente com cada um, né? Porque Deus sabe a forma de chegar, Deus sabe como se apresenta, e a gente não pode ficar arrotando ou fazendo das nossas experiências de fé como uma verdade absoluta que tem que ser seguida, né? Cada um tem a sua experiência de fé. Tem gente que encontra Deus na igreja pentecostal, tem gente que encontra Deus na igreja tradicional, tem gente que encontra Deus numa conversa com um amigo, tem gente que encontra Deus passeando pela rua, enfim. Deus tem essas formas de se apresentar e a gente não pode transformar, fazer um edital, uma lista. Para encontrar Deus é assim, assim, assim. Não é assim que funciona. No reino não é assim que funciona. E Deus, ele ama entregando seu filho para morrer por nós. O amor de Deus, ele é prático. Deus não fica só no campo da ideia, né? Eu amo minha criação lá. Não. Deus faz algo por nós. Deus habita no meio de nós. Deus vive no meio de nós, se fazendo amor, né? Deus ama fazendo cada um de nós a sua morada, o seu tabernáculo, né? Não existe mais templo. Deus agora está em cada um, por meio do Espírito Santo. Isso é a forma de amar de Deus. O amor poético, filosófico, ele é muito bonito, mas ele está aquém do que Deus espera de nós como discípulos. Principalmente numa sociedade desigual como a nossa, né? A gente só falar que ama é aquém do que Deus espera. Deus espera ações amorosas, ações de amor, principalmente nessa sociedade onde um tem demais e o outro não tem nada, né? Principalmente na sociedade onde a gente vê o que aconteceu tragicamente no Rio de Janeiro, né? Com 120 mortos, né? Então, Deus, ele espera mais de nós. Ele espera mais do que um sentimento de compaixão, ele espera uma ação que faça isso mudar de alguma forma, nem que seja um pouquinho, nem que seja 1%, né? A expressão de amor que Deus espera de nós, ela mata a fome, ela mata a sede, ela dá de vestir, ela visita, né? Como Jesus falou, né? Vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu estive nu e me vestiram, eu estive com fome e me deram de comer, eu estive com sede e me deram de beber, eu estive preso e me visitaste, estive doente e me visitaste. Então, a expressão de amor que Deus espera de nós, ela vai até lá. Ela não fica falando na rede social que ama e pouco faz, né? Então, a expressão de amor que Deus espera de nós, faz. Amar uns aos outros é muito uma declaração, é uma atitude.
E depois de entendermos como Deus espera que nós amemos uns aos outros, né, a pergunta que fica é: quem são os outros? Né? Eu me pego, talvez, na parábola do bom samaritano, mas eu não sou o bom samaritano, não. Eu geralmente sou quem chega para perguntar a Jesus, o fariseu que chega para pegar Jesus numa pegadinha, né? Que Jesus pergunta para ele, ele fala: então, quem é meu próximo? Né? Todo mundo conhece a parábola, né? Só para contextualizar, ele pergunta para Jesus o que ele deve fazer para herdar o reino, e Jesus responde para ele: olha, o que você acha? Ele fala: olha, amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Aí Jesus fala: é isso mesmo, você está certo, vai lá e faz isso que você vai herdar o reino. E aí ele fica chocado com essa resposta de Jesus e fala: então, quem que é meu próximo? Né? Ele pergunta para Jesus: quem eu devo amar? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, né? E os judeus gostavam tão pouco dos samaritanos, né, que quando Jesus acaba de contar a parábola, ele pergunta, né, quem que foi o próximo daquele que estava lá machucado? E aí o judeu não tem coragem de falar assim: não, o samaritano. Ele fala assim: aquele que acolheu, né? Então, para mim, essa é a resposta de Deus. Quem é o meu próximo? É aquele que você não vai com a cara dele, sabe? É como se Jesus estivesse respondendo para nós hoje: quem é meu próximo? É o homossexual, ele que acolheu, viu? É o espírita, é o bandista, é qualquer um, né? E aí a gente tem essa dificuldade, né? E aí a gente fica querendo fazer joguinhos, né? A gente fica querendo amar. Eu amo ali, mas com uma ressalva, né? Aqui já não dá para eu amar mais, e Jesus está falando: não. Seu próximo é todo mundo, e eu espero disso com todo mundo. Mas ele não votou em quem eu votei, mas ele não acredita no que eu acredito, mas ele não faz o que eu faço, não importa para Deus. E aí, esse é um grande ensinamento, e talvez o primeiro que a gente traz aqui, que o amor revelado em Deus é esse amor prático, esse amor que sai do campo das ideias. E o apóstolo também afirma que quando nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E conta-se de um pregador que foi pregar numa aldeia para pescadores analfabetos. E aí ele falou da passagem de Jesus e os 2 discípulos no caminho de Emaús. E até o momento que Jesus parte o pão e desaparece, né? Está lá em Lucas 24. E um dos pescadores perguntou para o pregador, né, para onde que Jesus foi depois que ele desapareceu, e o outro pescador respondeu para ele. O outro pescador, não foi nem o pregador que respondeu para ele: ora, ele foi para dentro deles. E é muito bonito isso, né? É muito bonito a gente pensar que esse pescador analfabeto, ele teve uma revelação que, sem estudo nenhum, a gente talvez tenha demorado para ter, se tiver tido, né? É uma das coisas mais lindas contidas na Escritura, né? Deus não está nas páginas da Bíblia, Deus não está nos templos, Ele não está aqui, não está lá. Deus, ele está dentro de nós, dentro de cada um de nós, né? Dentro de cada um de nós pulsa um divino que nos constrange a amar uns aos outros. E Deus escolheu ser amado no próximo. E João continua, né? E tem uma parte muito bacana, eu vou reler aqui, o versículo 17 e 18. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. E o versículo 18, lindo, acho lindo o versículo 18, talvez um dos meus versículos favoritos. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Maquiavel escreve uma obra famosa,
Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido a expressão maquiavélico, né? Vem de Maquiavel. E não é uma expressão boa, né? Você não usa essa expressão para quem gente boa. Mas ele escreve uma obra filosófica que chama O Príncipe, que ele fala de como um rei deve proceder, como um líder deve proceder. E lá na sua obra, Maquiavel, ele traz uma questão. Ele pergunta se pro rei, é melhor ser amado ou temido? E o próprio Maquiavel responde, né? Ele fala que o ideal é que sejam os dois. Mas não podendo, na falta de um, é melhor ser temido. Porque com medo vem o respeito, segundo Maquiavel. Com medo, se você tiver medo de uma pessoa, você não faz, você deixa de fazer. E todo mundo conhece, ou é, uma pessoa que conviveu com um pai agressivo. Quem não conhece, né? Aquele pai que era um general, e aí você vivia reprimido, você não podia fazer nada. Por quê? Porque você tinha medo. Não é porque você tinha respeito por ele. Você tinha medo, porque você sabia que a represária ia ser grande se fizesse alguma coisa fora da linha. E Maquiavel está falando isso. Olha, para você ser um bom rei, para você ser um bom líder, que você imponha respeito através do medo. E aí eu vejo Jesus chegando com calma, olhando para nós, falando uma das expressões mais lindas do Evangelho: não será assim entre vós. O reino de Deus, ele não vem por meio do medo. Deus não gere através do medo. A conveniência do medo para a teologia é muito grande, porque o medo, ele faz a pessoa ficar presa, né? Enquanto Deus nos dá a liberdade do amor. E a liberdade do amor é desafiadora, porque a gente fica perdido. A gente não tendo castigo, a gente não sabe, pode fazer qualquer coisa, então agora eu não preciso prestar conta para ninguém, e a gente fica naquele limbo, né, de sair de um controle e vai para um outro lado que não tem controle nenhum. Por isso é desafiador, né? Mas o amor amadurecido com Deus faz que nós soltemos dos medos do passado. O amor amadurecido em Deus, o que João está falando, é que se desceu um anjo agora e falar: olha, gente, não existe inferno, não existe diabo, vai todo mundo para o céu. Você continua vivendo da mesma forma. Por quê? Porque você sabe que viver assim é bom. Você não vive assim por uma recompensa ou por medo de algo. Você vive assim porque é bom. É bom eu amar ao próximo. É bom eu me guardar dos meus vícios. É bom eu viver dessa forma. É bom eu não me entregar à devassidão da vida. Porque eu sei que a vida assim é boa. Eu gosto de viver assim. Eu não vivo assim por uma obrigação. E o desejo de Deus é esse. É que os seus filhos vivam num ambiente de amor e não de medo, não de angústia, que a gente vive com receio de falar qualquer coisa, que a gente vive com receio de fazer qualquer coisa, a gente é privado de tanta coisa, e o medo do inferno, o medo do diabo, e o amor de Deus a gente coloca de lado. Se precisar a gente fala, mas tomara que não precise. Justamente. O pastor Lira falou que eu faço certo não porque é certo, mas por amor ao certo. É porque é bom fazer o certo, né? Porque é bom não se embriagar, é bom não se entregar aos vícios, é bom viver dessa forma, a forma que eu vivo. E por fim, mas não menos importante, Deus escolheu ser amado no próximo. O conselho que o apóstolo encerra o capítulo é simples: seja honesto. É um desafio entender e assumir que só faz sentido amar a Deus se amarmos ao próximo. Principalmente quando entendemos que para Cristo o próximo é preferencialmente aquele que a gente tem dificuldade de amar. Como eu citei a parábola do bom samaritano. É muito fácil e conveniente amar quem está longe, né? O estrangeiro. É muito fácil amar os ucranianos que estão em guerra, é muito fácil amar os palestinos, é muito fácil amar, enfim, quem está longe, quem
não convive com você, quem não te confronta, é muito fácil amar. Mas, pelo contrário, é difícil amar quem está perto. É difícil amar quem a gente conhece bem, né? Se eu não me engano, é Thomas Hobbes que fala que são bons as pessoas que não conhecemos muito bem, né? Então, quando você convive de perto, você sabe o que a pessoa tem de errado, você sabe o que a pessoa tem de ruim, e vai ficando difícil, a convivência vai ficando difícil amar. Amar não é necessariamente conviver, conversar, ser amigo, enfim, mas amar, pelo menos é o que me parece que o apóstolo João está trazendo para nós, é ser incapaz de fechar os olhos ao ver uma pessoa passando necessidade. Amar é ser incapaz de olhar só para o próprio umbigo. Amar é ser obrigado a olhar para o próximo, a ver o próximo, a ver as necessidades do próximo e prestar auxílio na medida do possível. Amar é estar disposto a caminhar uma segunda milha com aquele que te obriga a caminhar a primeira. É não se tornar quem revida a agressão depois de tomar um tapa no rosto. É ter fome e sede de justiça. Amar é se parecer com Jesus Cristo. Amar é visitar quem está preso e doente, dar de comer quem tem fome, vestir quem está nu. Amar é se importar com o outro, além de si. Amar é se parecer com Jesus. Amar é não condenar aquela que foi pega em adultério ou aquele que foi pego em algo de errado. Amar é ir atrás da ovelha que se perdeu. Amar é procurar a dracma perdida dentro do lar. Amar é aceitar o filho pródigo que foi embora. Amar é se parecer com Jesus. E minha oração nessa manhã é para que o Cristo revelado nas Escrituras ache morada em nossos corações todos os dias e que o Deus de amor se apresente a nós e nos apresente essa forma de amar e que nós possamos, nos nossos encontros, nos nossos relacionamentos, pelo chão da vida, e que permaneça em nós a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Amém. Amém, Juliano. Graças a Deus, palavra muito necessária. Sempre lembrar que Deus é amor, porque a religião é danada para caricaturar Deus e fazer de Deus aquilo que Ele não é, né? Assim, riquíssimo toda a sua contribuição, mas eu gosto muito do versículo, além do que você falou, que para mim é um dos chaves, né? O versículo 18 sobre que o verdadeiro amor lança fora o medo, né?